Olá, Deus abençoe você. Hoje, sexta-feira, dia 18 de julho. Estou muito feliz de ter você aqui. Quero convidar você para não sumir no final de semana. Venha ouvir homilia sábado e domingo. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração. Quero rezar por você. E compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp. Manda para mais pessoas. Você aqui no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Compartilhe aí o link desse vídeo, tá bom? Muito importante. E se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Deixe seu joinha, like, curtida nesse vídeo. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio da plantação, de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a eles nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa que era misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor, Filho do Homem é Senhor do sábado, querer a misericórdia ao invés do sacrifício, não condenar os inocentes, né? Jesus estava dizendo, olha, cuidado para vocês não ficar presos, às vezes, em algumas regras e deixarem de considerar a verdade dos fatos, a misericórdia que as pessoas precisam, né? Ele não estava abolindo as instituições, né, as regras, mas ele estava expandindo o nosso conhecimento, a nossa compreensão e nos fazendo entender que a misericórdia é importante. Mas eu não vou nem me deter hoje tanto no Evangelho, que eu já refleti bastante sobre esse Evangelho, sobretudo no tempo comum, como o que nós estamos agora, o padre está de verde, né? Eu quero refletir sobre a primeira leitura, Êxodo, capítulo 11, versículo do 10, Êxodo, capítulo 11, versículo 10, até o capítulo 12, versículo 14, que é a última praga do Egito, né, gente? Que é a morte dos primogênitos. Foi ordenado ali, né, que eles comessem um cabrito, né, um cordeiro sem defeito de 1 ano, tinha um jeito certo de matar o cordeiro, de assar o cordeiro com as vísceras, era preciso comer em pé, e depois de chamar os vizinhos para comer, né? Não podia ser desperdiçado, tinha que ser comido de acordo com o número ali dos comensais, ser cozido, né? Feito. E foi pedido para que o sangue do cordeiro fosse untado, né? Fosse feito um sinal na porta, né? Tipo uma cruz. E o sangue ali na porta do cordeiro, quando o anjo exterminador pela madrugada viesse exterminar os primogênitos, os primeiros filhos ali dos egípcios, né? Os animais e todos, etc. O anjo, vendo esse sangue nas portas, ele não entraria e não feriria de morte os filhos dos hebreus, dos judeus, né? Isso é uma prefiguração, uma tipologia do sacrifício de Jesus. O cordeiro imolado na cruz, que derramando o seu sangue, untou as nossas almas com esse sangue, purificou as nossas almas com esse sangue, para que o mal, para que o demônio, para que o mal não nos perdesse, não nos corrompesse, não nos retivesse para sempre. É uma metáfora, é uma prefiguração de Jesus. Pelo sangue de Cristo nós somos libertos da condenação a nós devida pelos nossos pecados, nós somos libertos da ação do demônio, nós somos libertos do mal. O sangue de Cristo nos purifica do pecado. Gente, o sangue de Cristo é um poder, é um escudo para nós. Temos que todos os dias, na cama, antes de se levantar, já pedir: Senhor, cubra-me com teu sangue neste dia. Senhor, cubra com teu sangue tudo que eu vou viver nesse dia. Senhor, vem cobrir os meus pensamentos com teu sangue. Senhor, vem cobrir os meus olhos, os meus relacionamentos com teu sangue. Gente, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar em cada dia, as batalhas, as pessoas que nós vamos encontrar, o que tem no coração das pessoas que a gente encontra, né? Precisamos pedir que o sangue de Jesus venha sobre nós. Precisamos pedir que o sangue de Jesus nos purifique, nos lave, nos guarde do mal, do perigo. Esse sangue que lava, que cura, que purifica. Peçamos esse sangue sobre nós. Peçamos esse sangue que nos dê vida nova, que nos transforme. Peçamos esse sangue que nos proteja de nós mesmos, das nossas fraquezas, dos outros, das tentações, da ação do demônio. O inimigo sabe as brechas que nós trazemos na nossa alma.
as nossas fraquezas, temos que sempre clamar o poder do sangue de Jesus sobre nós. Porque pelo poder do sangue de Jesus nós venceremos. Tem uma oração antiga linda que diz assim: chagas abertas, coração ferido, o sangue de Jesus está entre nós e o perigo. A gente pode dizer também entre nós e o inimigo. Você pode repetir depois de mim? Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Jesus está entre nós e o perigo. Mais uma vez, agora falando inimigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Jesus está entre nós e o inimigo. Peçamos a proteção desse sangue, nos refugiemos no poder do sangue de Jesus, porque se estivermos cobertos, purificados, lavados por este sangue, o mal não nos atingirá. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita aqui agora: pelo sangue de Jesus eu vencerei, pelo sangue de Jesus eu vencerei. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma ou duas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. Deus abençoe. Olá, Deus te abençoe. Hoje, sábado, 5 de abril. Que bom receber você aqui, amado filho, amada filha. Deus ilumine o seu dia, o seu final de semana. Que bom que você veio, porque, olha, muita gente no final de semana some. Tipo, você não precisa ouvir homilia, não precisa rezar. Tá errado, gente. A gente tem que ser fiel nos propósitos da gente, ouvindo a palavra. Nem que você vá à igreja, né? Ouvir uma outra perspectiva da homilia, do evangelho, tá bom? Olha, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, deixa o seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Escreva aqui seus pedidos de oração, quero rezar por tudo isso, tá? Olha, o evangelho de hoje, nesse sábado, está em João, né? Nós estamos lendo João esses dias, capítulo 7, do 40 ao 53. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como esse homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, a gente vê nesse evangelho a confusão que Jesus gera, né? Olha só, quantas pessoas têm interpretações diferentes, como Jesus mexe com a personalidade, com a mente, com a concepção que as pessoas têm da vida, dele mesmo, de si, né, mesmas. Uns diziam: ele é o profeta, aquele que foi profetizado, viria um profeta, né, como Moisés, ou mais forte. Outros diziam: ele é o Messias. Outros já diziam: não, mas o Messias não vem da Galileia. Não se diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá do povoado de Davi, que é Belém? E assim houve divisão no meio do povo. Depois alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Os guardas do sumo sacerdote foram procurá-lo, né, e não o prenderam. E os sumos sacerdotes perguntaram: por que vocês não os prenderam? Ninguém jamais falou como esse homem, eles responderam. Deixa eu explicar algumas coisas aqui. Olha, Jesus, ele é filho adotivo de José, e José é da tribo de Davi, é da tribo de Judá, né? José morava em Belém, a família de José era de Belém, mas por razões, a migração, né, o fluxo migratório, ele acontece por vários fatores, sobretudo por fator econômico, financeiro, oportunidade de trabalho, né? Na Galileia, gente, é o lugar que chove, é o lugar que tem lavoura. O sul, onde é Belém, é mais rocha, mais deserto, né? Então, lá na Nazaré, naquela região, tinha mais oportunidade de trabalho para um marceneiro, por exemplo. São José era marceneiro.
Porque lá tinha árvore, tinha as coisas feitas de madeira. Lá em Belém, em Jerusalém, era tudo feito de pedra. Não tinha espaço para o marceneiro. E esse era o trabalho de José. Tinha, mas não tinha muito trabalho. Então, por essa razão, a família de José mudou para lá, porque eles trabalhavam com madeira. Só que houve o recenseamento, né, quando Maria estava grávida. Cada um tinha que voltar para sua cidade natal. O que é o recenseamento? O rei, né, o superior lá da nação, iria contar quantos homens estão hábeis para a guerra, né? Porque o imperador romano queria saber. Ali era uma província romana. Então José teve que voltar lá, era uma lei, para Belém. E nessa época, Maria estava grávida, quase para dar à luz, Jesus acabou nascendo em Belém, a gente sabe, né, no estábulo, na manjedoura. Então Jesus é de Belém, a família de José é de Belém. Só que eles julgam o livro pela capa, né? Não, ele é da Galileia. Ele não é da Galileia. Alguém já perguntou onde ele nasceu, criatura? Como é que você julga sem saber? Como é que você define uma pessoa pelo que você acha? É um pecado gravíssimo, essa condenação, essa fofocaiada que a gente faz, né? Eu fico admirado, quem é líder, quem está exposto como nós, padres, as pessoas definem você assim, sabe? Sem te conhecer, sem ouvir, sem saber a luta que você vive para ser quem você é, né? A luta que eu sei que você, para ser a mãe que você é, o pai que você é, para cuidar da sua família, para sustentar a sua casa, é uma batalha diária. E eu também, para eu ser padre, você não tem noção da luta que eu vivo a cada dia. Então é muito fácil você olhar e definir a pessoa. É uma maldade, sabe? Uma malícia do ser humano, né? Definiam Jesus. Aí começou aquela confusão. Uns aceitam, outros não aceitam. A gente vê também quem tem o coração duro e quem tem o coração fechado. Tem pessoas que parecem que são más, elas gostam de cultivar a maldade, né? Fechamento de coração. E tem outros que já têm o coração aberto, simples para Deus. Tem pessoas que você anuncia o evangelho uma vez, a pessoa já entende, já se abre para Deus. Tem pessoas que são cheias de resistência, de orgulho, de vaidade, né? Mas até os guardas foram tocados. O povo simples era tocado por Deus, até hoje. O povo simples, eles se abrem mais a Deus. Mas os estudados, não estou falando que pessoa estudada não é boa, tem muito estudado santo, tem muito santo que era doutor, né? Mas para dizer, daquela época, né, os mestres da lei, os que estudaram, falaram, não, esse pessoal que não conhece a lei é maldito. Eles não conheciam a lei, mas eles tinham sensibilidade espiritual, eles conheciam a lei do Espírito. Não precisavam ser estudados, eles entenderam que ali estava Deus, alguém diferente, que fazia obras diferentes, que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Então os pobres que não eram estudados, que não conheciam a lei, se abriram. Mas os fariseus disseram para os guardas, esse povo que não conhece a lei é maldito, né? O orgulho do ser humano. Cuidado, viu, você que estuda, você que é doutor, você que é mestre. O nosso estudo, sobretudo das ciências sagradas, mas em todos os fields, todos os campos, o nosso estudo tem que nos fazer mais sábio, mais humilde, mais servidor, e não inchados achando que nós somos o centro do universo. O estudo, gente, é uma teoria que daqui a 30 anos está superada em muitas coisas. Então, baixemos a bola, né? Esse povo é maldito. Jesus não veio de Belém. Quem disse que ele não veio de Belém, meu amigo? Você perguntou para ele, você estudou a história dele, mas definiram Jesus ali, né? E dentre aqueles estudados, nem todos eram fechados. A gente vê o Nicodemos, né? Nicodemos dizendo, olha, a nossa lei julga alguém sem ouvir. Tinha uma pessoa sensata ali no meio, né? Tinha uma pessoa que tinha discernimento. Gente, bom senso é uma virtude que a gente precisa cultivar. Não precisa ser cristão, não precisa ser carismático, não precisa ser cheio do Espírito Santo para ter bom senso. É só pensar. Claro que o Espírito Santo ajuda. Mas tem gente que se diz carismático, que reza em línguas, que reza rosário de madrugada, mas não tem bom senso. Nicodemos falou, gente, a nossa lei julga alguém antes de ouvir essa pessoa, porque se eles fossem ouvir, eles iam entender. Ah, ele nasceu em Belém. Ah, nós não podemos definir ele pelo que nós achamos, mas aqueles líderes tinham inveja, porque o povo ouvia Jesus e não os ouvia, eles os estudados. Então condenaram e falaram, vamos matar. Nicodemos tentou, mas só ele no fluxo daquelas pessoas ruins, maliciosas, né? É difícil quando é só você no meio de um monte de gente maliciosa. Né? Que o nosso coração, gente, não se endureça como desses homens. Que nós tenhamos sensibilidade espiritual para deixar Deus nos falar coisas que não estão escritas em livros. Para deixar o Espírito nos conduzir, isso é importante. Sensibilidade e abertura ao sagrado, ao divino. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, vosso final de semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu aceito a mensagem de Deus, tá? Também, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu do Evangelho, da reflexão, o que Deus está pedindo para você, isso é muito importante.
ótimo dia para você. Olá, Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Hoje, domingo 6 de abril, estamos nesse tempo privilegiado que é a Quaresma, né? Hoje, essa é a quinta semana da Quaresma, então estamos nos aproximando já aí da Semana Santa, né? Estou muito feliz de ter você aqui. Deus ilumine você, sua vida, sua história, o seu coração. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, quero rezar por você e por sua família. Deixe seu joinha, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Gente, a primeira leitura de hoje está em Isaías capítulo 46, 3, versículo do 16 ao 21. Muito bonita, né? Versículo que eu gosto muito aqui. Não relembreis as coisas do passado, nem olheis para os fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Lindo demais. Depois o Salmo, né? 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, o refrão. Segunda leitura, São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do 8 ao 14. Na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Olha que linda essa leitura de Paulo também, a firmeza desse homem de Deus, né? E vamos para o Evangelho, João 8, capítulo 1, capítulo 8, versículo do 1 ao 11, narrativa da mulher adúltera. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lindo demais esse evangelho. Você sabe que Santo Agostinho, ele comentou esse evangelho, né, nos comentários dele ao Evangelho de João. Santo Agostinho diz o seguinte: olha, vocês ouviram que acusadores ímpios levaram uma mulher perante o Senhor, uma mulher adúltera. E ao invés de condená-la ao apedrejamento, como determinava a lei de Moisés, de Santo Agostinho, estou lendo na íntegra, o Salvador forçou os acusadores daquela mulher a voltarem suas atenções para eles mesmos e a se pronunciarem sobre a falha da pecadora com indulgência, que é reclamada para eles mesmos por suas próprias fraquezas, bem constatadas. Eles o puseram à prova. Se Jesus declarasse, ensina Santo Agostinho, que ela deveria ser apedrejada, eles iam falar: mas por que você fica falando sobre misericórdia então? Você é um falso. Se Jesus falasse: não, ela não tem que ser apedrejada, eles iam falar: você está contra a lei de Moisés. E eles poderiam prendê-lo, porque a lei de Moisés também tinha um efeito jurídico civil na época. Eles tinham uma guarda no templo, né? Soldados. Então, eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico. Mas Jesus, ali de Santo Agostinho, nos dá um modelo de conduta quando um próximo cometeu algum desvio. Olha o que Santo Agostinho diz. Antes de julgá-lo e de pronunciar contra ele uma sentença de condenação, desçamos humildemente para a nossa própria consciência e, com o dedo do discernimento, desvendemos os meandros das nossas ações, com um exame de consciência atento, e façamos a distinção do que agrada a Deus e do que não lhe agrada. Continua Santo Agostinho. Antes de exercer a correção fraterna sobre um outro, que nós nos examinemos humildemente com cuidado, pois pode acontecer
que nós mesmos, pessoalmente culpados porque pode acontecer que nós mesmos sejamos culpados das faltas que condenamos nos outros. Isso de fato acontece, ele está dizendo. Condena-se, por exemplo, um assassinato público, mas não se lembra que tem o coração torturado por um sentimento de ódio, mais culposo ainda. Acusam os fornicadores, mas não prestam, o fornicador, o que faz sexo fora do casamento, mas não presta atenção à peste do orgulho que eles trazem no coração por causa da sua castidade. Censuram-se os beberrões, mas não abrem os olhos para a inveja que os consome. Ou seja, Santo Agostinho está dizendo, cuidado, às vezes você está combatendo um mal no outro, que é um mal mesmo, o certo não está certo, o errado não está certo. Mas você esquece que você não é o juiz, que eu não sou o juiz. Padre, mas a gente tem que denunciar o pecado. Denuncie o pecado sim, mas com respeito ao pecador, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Às vezes, há jeitos de corrigir, gente. A gente pode corrigir ensinando, motivando e pode corrigir humilhando. Você e eu não somos a medida de todas as coisas, não somos juízes. Padre, mas eu estou vendo o defeito do outro, é aparente, mas você também tem, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para você, em vez de querer consertar o mundo, conserta você mesmo. E você e o mundo já vai ficar melhor. Mas tem gente, me perdoe, que tem um espírito, sabe, de inquisidor, né? Inquisidor. A pessoa acha que ela tem a missão de consertar todo mundo. Está todo mundo errado. E você? Não tem nada errado em você? E em mim? Não tem nada errado em mim? Isso é orgulho, gente. Sejamos mais humildes, sabe? Sejamos mais humildes como Deus é. Você viu o que aconteceu nesse evangelho? Todo mundo falando que ela era pecadora e Jesus começou a escrever na areia. O que Jesus estava escrevendo na areia? Alguns comentaristas dizem que ele estava escrevendo o pecado daqueles homens. Talvez os homens olhassem e falassem, nossa, aquele lá é meu. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Jesus escreveu os pecados daqueles homens, começar dos mais velhos, e os pecados da mulher. Mas presta atenção no detalhe. Jesus não escreveu como Moisés, porque Moisés, quando ele recebeu a lei de Deus, ele escreveu na pedra, na rocha, para nunca ser apagado. Jesus escreveu na areia. Ó, um assopro, um vento, um pisão, tudo apaga o que está escrito na areia. É fácil. Para dizer o seguinte, que o pecado é pecado sim, mas Deus está sempre pronto a perdoar o pecador, porque Ele escreve os nossos pecados na areia. É só pedir perdão, é só buscar a confissão, é só querer se emendar, porque não é por causa disso também que eu tenho autorização para viver no pecado. Santo Tomás dizia que Deus prometeu perdoar o pecador arrependido, mas que Deus não prometeu dar tempo do pecador se arrepender. Talvez nessa brincadeira você morre no pecado, tem que se converter, viver a santidade. Mas Deus escreve os nossos pecados na areia. Por que muitas vezes eu e você escrevemos os pecados dos outros na pedra? Hipocrisia, nós somos pecadores, nós vamos precisar do perdão de Deus. E com a medida que a gente mede, a gente vai ser medido. Então sejamos misericordiosos. Deus nos perdoa, não me cansa de perdoar. Não se cansa de me perdoar, de te perdoar. Então sejamos misericordiosos também. Se a pessoa já está no chão, caída pelos pecados, não joga mais um balde de terra para quem já está no túmulo. Pelo contrário, estende a mão e tira a pessoa de lá. Não sejamos hipócritas, nós precisamos também de misericórdia. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero ser bom como Jesus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Deus abençoe, bom domingo e compartilha o link desse vídeo, essa homilia com mais pessoas, manda para os grupos de WhatsApp para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, dia 16 de julho, celebramos Nossa Senhora do Carmo. Um abraço a todos os carmelitas, calçados, descalços, as congregações e obras que nasceram também desse carisma lindo do Carmelo, que Deus os abençoe. Quero convidar você a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Quero rezar por tudo isso, tá? Por esses impossíveis. E quero convidar você também a vir viver comigo. Todos os dias eu rezo o terço às 6 da tarde. Vem rezar comigo aqui no canal, tá bom? Olha, o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 12, do 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão,
Para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você sabe que esse evangelho, de maneira nenhuma, desabonou quem é Nossa Senhora ou a ofendeu, porque ela era a primeira obediente, né? Ela foi a primeira que fez a vontade de Deus, então isso foi um elogio para ela, né? Mas você sabe que hoje a gente está celebrando Nossa Senhora do Carmo e essa devoção de hoje está profundamente ligada à espiritualidade carmelita, né? Que enfatiza a vida de oração, né? A contemplação, também o serviço aos outros, né? Começou com São Simão Stock. A devoção ao escapulário, claro, teve muito antes já pessoas que no Monte Carmelo, né, monges que rezavam ali vivendo essa devoção, mas tem o escapulário que eu vou falar daqui a pouco, mas a espiritualidade carmelitana ela está centrada muito na vida de oração, de contemplação e no serviço também aos outros, né? Mas nós temos mestres de espiritualidade que foram carmelitas, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, dentre muitos outros, né? Eu li há pouco tempo atrás o livro do Padre Eugênio Caglioli, Padre Eugênio Maria, Frei Eugênio Maria, que foi um francês, né? Está até no processo, se eu não me engano, de beatificação, que escreveu um livro chamado Eu Quero Ver Deus, né? Quero Ver a Deus, muito bonito sobre a espiritualidade carmelitana, falando ali, né, sobre as moradas do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, falando sobre a purificação, né, a noite escura dos sentidos, a noite escura do espírito de São João da Cruz, falando também sobre a pequena via de Santa Teresinha. É uma espiritualidade riquíssima. Só esses 3 santos que eu já falei, né, dá muito pano para manga, né? E essa espiritualidade de Nossa Senhora do Carmo carmelitana enfatiza a vida de oração e de contemplação. A importância da vida interior, né? Porque Maria foi uma mulher de vida interior. O Evangelho diz que ela via, ouvia tudo que Jesus fazia, falava, o que se falava sobre ele, e ela guardava tudo isso no coração. Ela meditava, ela tinha vida interior, né? Hoje, na festa de Nossa Senhora do Carmo, nós somos chamados a viver também vida interior, a não sermos reféns da bagunça, do barulho, da rede social constante, mas ter momentos de silêncio, ter momentos de oração, fazer uma adoração silenciosa ao Santíssimo, rezar o terço, pegar um livro para ler. Tantas pessoas dormiriam melhor e teriam menos ansiedade se ao invés de ficar só no celular, vendo videozinho, pegassem livros para ler por algum momento do dia, sobretudo à noite, né? Precisamos de vida interior como Nossa Senhora. Precisamos de contemplação, contemplar quem Deus é, crescer para dentro como uma árvore, né? A árvore, gente, ela só se sustenta e só suporta uma tempestade, por exemplo, se ela cresce para dentro, para a raiz, né? Para a terra, para debaixo da terra, onde ninguém vê. É isso que faz uma árvore ser forte e frondosa. Raízes bem estabelecidas e aprofundadas. Então a vida interior é a nossa raiz aprofundada em Deus, que vai nos dar a condição de suportar as dificuldades, as tribulações, as angústias, as cruzes, né? Muito importante ter vida interior. Também hoje a gente fala sobre o escapulário, né, de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo é mestra de vida interior, e na promessa do escapulário, né, a promessa foi para quem usasse o escapulário, a proteção de Nossa Senhora. Eu uso meu escapulário aqui embaixo, né? Uma prática muito bonita, a revelação de Nossa Senhora, e tem todo um sentido, também não vou falar que não é o propósito aqui, mas tem um sentido muito bonito, usar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo como proteção espiritual. E em toda a festa mariana, gente, a gente olha para as virtudes de Maria e se esforça para imitar, né? Hoje eu falei da vida interior de Maria, né? Isso é muito importante. No mundo, hoje nós estamos muito rasos, né? Muito superficiais, nós precisamos de vida interior, precisamos crescer para dentro. Guarde a metáfora da árvore. A árvore que suporta a tempestade é a que tem raízes profundas. Cresça para dentro, da vida interior, na meditação, na espiritualidade, no silêncio. Escute mais a Deus. Às vezes você não escuta a Deus porque sua cabeça não está parando, né? Isso é mal, isso não é bom. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que por intercessão de Nossa Senhora do Carmo desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero viver a vida interior. Eu quero viver a vida interior, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E escreve aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, um pouquinho aqui o que você entendeu da palavra, da reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Escreve aqui, isso é muito importante. Deus abençoe.
Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça-feira, dia 15 de julho, dia do grande São Boaventura, por isso que o padre está de branco. Todas as terças nós temos o encontro mais que marcado pela TV Canção Nova, de 8 às 9 da noite, com o programa Pra Ser Feliz. Palavra de Deus, música boa, direção espiritual, oração. Espero você, vai ser lindo demais, tá bom? Conto com a sua sintonia. E todos os dias ao meio-dia está entrando aqui também o vídeo do projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Começa a participar, vem conhecer mais a Palavra de Deus, isso vai ser muito especial para você. E escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, nome das pessoas, as situações. Quero rezar por tudo isso. Vamos então ouvir o evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 11, do 20 ao 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus está censurando aqui a dureza de coração, né? Que é do grego bíblico era escrito com a palavra esclerocardia, né? Dureza de coração, que é a reticência em aceitar a palavra de Deus, né? A desobediência voluntária, né? Quantas pessoas com essa dureza de coração, elas foram formadas pelo príncipe desse mundo, pela mentalidade desse mundo, e resistem à palavra de Deus, resistem ao que é religioso, resistem à vida de piedade, resistem ao que é sagrado, sabe? Nós não podemos ser duros de coração, gente. Nós precisamos deixar que o amor de Deus, que a ação do Espírito Santo vá amolecendo o nosso coração, vá tocando a nossa alma, nos libertando desse fechamento voluntário, né? Que esse que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Que Jesus falava, o pecado que não tem perdão. O Catecismo nos ensina, já falei isso aqui e repito. O pecado contra o Espírito Santo é você deliberadamente dizer: eu não aceito a salvação de Jesus. Eu não quero deixar que ele me salve. Eu não quero ser salvo por ele. Não seja duro de coração. Se Deus te falou que aquela coisa é errada, que aquela amizade não é para você, que aquele comportamento não é para você, saia disso. Abandone. Vença o pecado. Se Deus já te pediu para mudar de vida, para dar a entrada nesse processo de nulidade matrimonial, para rezar mais, para ser mais caridoso, para deixar de falar mal das pessoas, coloque em prática, se nós não sabemos quanto tempo a gente tem, gente, de vida.
e a conversão é uma urgência. Agora falando um pouco de São Boaventura, bispo e doutor da igreja, que a gente celebra hoje. Nasceu em Etrúria, na Itália, estudou filosofia e teologia em Paris, recebeu a laura de doutor e ensinou as mesmas disciplinas com grande aproveitamento aos seus irmãos frades menores franciscanos. Ele era franciscano. Ele foi eleito ministro-geral da ordem e governou a ordem franciscana com prudência e sabedoria. Foi nomeado bispo de Albano e criado cardeal. Morreu na França, no ano de 1274. Escreveu muitas obras filosóficas e teológicas. Ele escreveu uma obra que é bem interessante, que se chama O Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura. Muito legal, escreveu lá no século XIII. Eu quero ler um pouquinho dessa riqueza da doutrina da igreja, do magistério da igreja, para você, da tradição, da igreja, para você conhecer. Cristo é o caminho e a porta. Cristo é a escada e o veículo. Ele é o mistério desde sempre escondido. Quem olha para ele, com o rosto totalmente voltado para ele, contemplando o suspenso na cruz, com fé, esperança e caridade, com devoção, admiração e alegria, com veneração, louvor e júbilo, realiza com ele a Páscoa, isto é, a passagem. A palavra Páscoa quer dizer passagem. E assim, por meio do lenho da cruz, atravessa o Mar Vermelho, saindo do Egito e entrando no deserto, onde saboreia o maná escondido, usando as imagens do Antigo Testamento para escrever, Descansa também no túmulo com Cristo, parecendo exteriormente morto, mas experimentando, tanto quanto é possível a condição de peregrino, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se, portanto, queres saber como isso acontece, interroga a graça de Deus, e não a ciência, o desejo, não a inteligência, a oração, não o estudo dos livros, o esposo, Cristo, não o professor, Deus e não o homem, a escuridão e não a claridade. Não interrogues a luz, mas o fogo que tudo inflama e transfere tudo para Deus, com unções suavíssimas. Esse fogo é Deus, a sua fornalha está em Jerusalém. Cristo acendeu-a no calor da sua ardentíssima paixão e nos chama a viver com ele essa morte para ressuscitarmos com ele. São Boaventura, nessa obra do Itinerário da Mente para Deus, ele vai trazendo muitas imagens bíblicas, como você pôde perceber, para criar na nossa mente o imaginário místico, o imaginário espiritual. Nós estamos hoje com a mente tão agitada, tão corrida, as pessoas não dormem mais, é muito estímulo, é muito vídeo curto, com descarga de dopamina, é muita rede social, é muita série. E São Boaventura justamente ensinou o contrário. A meditação das imagens bíblicas ali, o fogo, o maná, o deserto, o mar vermelho, Jesus. A meditação, o silêncio e a oração, focando a mente em Deus, aquilo que eles chamam de hoje em dia do mindfulness, Isso é muito importante, desacelera a nossa mente, tira a ansiedade, essa agitação que não deixa a gente dormir. Tira todos os dias 15 minutos para você meditar. Pega uma passagem bíblica e vai meditando, se coloca ali, você do lado de Moisés, o mar vermelho sendo aberto, você atravessando, você do lado ali da manjedoura, outra passagem bíblica, com Jesus e Maria, o menino deitado na manjedoura. Se coloca no lugar, coloca sua emoção, sua criatividade a serviço da meditação. Isso desacelera a nossa mente e eleva a nossa alma e nossa mente para Deus, como ensina em todo o seu tratado São Boaventura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita agora, aqui a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu quero só pensar em Jesus. Eu quero só pensar em Jesus nessa frase de hoje. Escreve aqui nos comentários, que seja 1 ou 2 linhas, para você entender do Evangelho da reflexão também. Ótimo dia para você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho, memória facultativa de São Camilo de Leles. Tenho certeza que nessa semana Deus vai abençoar você, vai abrir novas portas. Tenho certeza que graças tremendas esperam você. Seja um homem de fé, uma mulher de oração. Não desanima, viu? Quando as coisas derem errado, às vezes dão errado. Às vezes o marido vai embora, às vezes alguém morre, às vezes uma porta se fecha. Continua confiando em Deus, continua rezando e saiba que Ele tira um bem maior de tudo e que se uma porta se fechou, Ele vai abrir uma melhor ou se não 10 outras melhores. Confia. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. E eu convido você a vir participar comigo do projeto Leia a Bíblia Inteira comigo em 1 ano. Estou lendo a Bíblia inteira em 1 ano. Comecei em janeiro, 1º de janeiro, vou terminar dia 31 de dezembro. Todos os dias ao meio-dia tem um vídeo novo aqui, lendo, explicando a Sagrada Escritura. Eu estou usando a leitura dividida nos 12 principais períodos da história da salvação. Está sendo muito lindo. Começa hoje lá na playlist Bíblia em 1 ano e vai fazendo um dia de cada vez. Quando você puder, ouve 2.
você vai crescer demais com o conhecimento da Escritura. Vamos lá então, o evangelho de hoje, nesta segunda, está em Mateus capítulo 10, do 34 ao 11, depois versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai e a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas instruções importantes Jesus disse aqui. Ele disse das divisões que aconteceriam por causa daqueles que o aceitariam, que creriam nele, e aqueles que não creriam, não aceitariam. Ele disse que é preciso nós amarmos o Senhor, né, Ele, acima de tudo. Quem ama seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, não existe seguimento de Jesus sem renúncia de si, sem carregar a cruz, sem verdadeiramente colocá-lo em primeiro lugar. Mas um ponto sobre o qual eu quero refletir, que chamou muita atenção minha, é esse. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem vos recebe, a mim recebe. Quando você recebe na sua casa um padre, ou na sua igreja, ou no seu ambiente, na sua empresa, um padre, um missionário, um enviado de Deus, você está recebendo o próprio Jesus. E recebendo Jesus, você está recebendo o Pai que o enviou. Olha só. E quem recebe um profeta por ser profeta vai receber uma recompensa de profeta. Quem recebe um justo vai receber uma recompensa de justo. Se você der ainda um copo de água fresca ao meu discípulo, a sua recompensa não será tirada. Olha só, estou falando para você bajular os consagrados não, mas é Jesus que disse isso aqui, eu não posso acrescentar nem tirar. Se você ajuda um missionário, se você ajuda um padre, se você ajuda alguém que é enviado, um consagrado, na qualidade de consagrado, de profeta, de justo, você não vai ficar sem recompensa. Você não vai ficar sem recompensa. Você está juntando tesouros no céu, porque cuidando de um consagrado, você está recebendo o Senhor e cuidando do Senhor. Sabe? É uma dignidade que Deus deu àqueles que Ele envia, àqueles que se consagram a Ele, àqueles e aquelas que deixam tudo para segui-lo, né? É uma dignidade que Ele dá. Então, abençoe a igreja. Abençoe um padre, um pastor, um consagrado, mas não só o padre famoso. É assim, todo mundo quer dar presente para o padre famoso, para o cantor famoso, mas aquele seminarista que não é conhecido, que não tem quem ajude. Você sabia que você pode apadrinhar um seminarista no seminário? Nós temos aqui seminaristas na Canção Nova. Você pode apadrinhar um seminarista da Canção Nova. Você pode apadrinhar um seminarista da sua diocese. Talvez você conheça um padre que está numa paróquia pobre, você pode ajudá-lo. Sabe? Sobretudo a formação de novos padres. Tem muitos seminaristas que não conseguem se manter no seminário. Tem famílias paupérrimas, muito pobres. Olha, filho, eu vou te apadrinhar, eu e minha família. Talvez você pode. Você vai precisar de comprar livro? Vou. Então nós vamos comprar para você. Quando você for ordenado padre, gente, esses paramentos aqui se chama casulo. Olha que bonito. Isso aqui foi minha mãe que me deu em 2015. Olha só. Que lindo. Isso aqui é caro, um paramento desse é caro. Eu digo para você, um padre ele gasta o mesmo que uma pessoa que vai se casar gasta quando ele vai ser ordenado. Porque ele tem que comprar isso aqui. Eu tô falando caro, caro mesmo. De várias cores. Tem que comprar ritual, tem que comprar as roupas de padre, tem que comprar os livros. Você pode apadrinhar um seminarista. Você pode apadrinhar uma freira, você pode apadrinhar um missionário. Claro, veja se a pessoa é séria, não vai apadrinhar esse povo aí que não vive com seriedade. Mas, mais uma vez eu digo, não só o padre famoso, todo mundo quer apadrinhar o padre famoso, todo mundo quer dar, sabe, presente para quem já tem. Não, ajude a pessoa que não tem, um seminarista pobre.
Ou ajude alguém, por exemplo, eu dizia esses dias aqui e repito, às vezes o menino quer fazer caminho com a Canção Nova, para caminho vocacional, para entrar na Canção Nova, mas ele mora lá em Tocantins e tem que vir aqui na sede da Canção Nova, ou lá na Canção Nova de Brasília, ele não tem condição. É uma vocação, compra passagem para ele, ajude, incentive as vocações, incentive os consagrados, incentive os jovens. Talvez tenha na sua cidade um jovem aí que queria vir para o PHN, para o encontro aqui na Canção Nova. Pague para ele vir, se você puder, para ele se encontrar com Deus. É um investimento no reino dos céus. E como o próprio Jesus disse, não perderá a sua recompensa. A gente tem que ajudar, impulsionar, abençoar aqueles que se dedicam totalmente a Deus. Que Ele dê essa generosidade no nosso coração e nos ajude a viver isso. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, que dê sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero viver a caridade de Cristo. Quero viver a caridade de Cristo. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu do Evangelho, da reflexão, que ficou forte para você. E compartilha esse Evangelho, essa reflexão com mais pessoas. Copia o link, manda nos grupos de WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, boa semana. Olá, domingo 13 de julho, muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, que bom receber você aqui. Escreva já aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, nessa 15ª semana do tempo comum. Quero rezar por você, rezar pelas suas intenções, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Se você quiser e puder, depois dessa homilia, escolha uma playlist do meu canal e maratone aqui. Escolha a playlist Bíblia em um ano, se você ainda não começou a fazer a Bíblia em um ano, comece. Vai ser muito especial, tá? Primeira leitura de hoje está em Deuteronômio capítulo 30, do 10 ao 14. Ouve a voz do Senhor teu Deus, observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos na lei. Depois o Salmo 68, humildes buscai a Deus e alegrai-vos, e o vosso coração se alegrará. Depois nós temos a carta de São Paulo aos Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, as soberanias, os poderes. Cristo é o cabeça de tudo, né? E por fim o Evangelho, Lucas 10, do 25 ao 37. Ouçamos. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse mestre da lei, querendo colocar Jesus em dificuldade, perguntou: O que eu devo fazer, Senhor, para ser salvo? Jesus disse, né? O que está escrito na lei? O que lês? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, o teu próximo como a si mesmo. É isso que a gente tem que fazer.
Ah, então eu amo, eu tô salvo. Mas quem ama a Deus de todo o coração, entendimento e força, obedece o evangelho, segue as leis de Deus, comunga, vive em estado de graça, combate o pecado mortal. Amar a Deus é obedecê-lo, né? Mas depois, o rapaz, querendo ali ainda colocar Jesus numa situação difícil, perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus deu um exemplo concreto, né? Falando ali, né? Daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes. O sacerdote passou, que era o padre da época, respeitadíssimo, não fez nada. O levita passou, que era a tribo dos consagrados, né, para servir no templo, os sacerdotes também, não fez nada. E o samaritano, que era desprezado, que era tido como pecador público, que era odiado pelos judeus, fez o bem e se justificou diante de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Que não importa o seu sobrenome, se você é cristão há tanto tempo, se você é da pastoral, se você é padre, se você é bispo, se você... O que importa é a compaixão em ação. O que nos salva é a compaixão em ação. Amar ao próximo como a si mesmo é uma questão de atitude. Porque, veja bem, aquele levita passou, viu o homem morrendo, mas talvez falou: eu tenho uma missa para fazer agora, um culto lá no templo, né? Oferecer um sacrifício. O sacerdote falou: eu tenho medo, eu não conheço aquela pessoa. Mas o samaritano, ele agiu. Diante de quem precisa, há um imperativo da ação, a gente tem que agir. A gente tem que, socorrer quem está em necessidade. É uma questão de agir ou não agir, né? É preciso agir e socorrer quem está em necessidade. O amor, ele nos coloca em ação, né? Não é só um sentimento, é uma ação, uma atitude. O amor nos coloca em ação. O amor nos faz não deixar ninguém para trás. É praticar o bem sem distinção. Às vezes nós temos uma bondade seletiva, uma caridade seletiva. Eu faço o bem para quem eu gosto, eu faço o bem para quem fala o que eu quero ouvir, eu faço o bem para quem torce para o meu time, eu faço o bem para quem tem a mesma etnia do que eu. Não. A caridade tem que ser a todos, tem que ser, não podemos deixar ninguém para trás. Tem que praticar o bem sem distinções. Mas, sobretudo, para os mais necessitados. É preciso ajudar a quem precisa. Na sua vida, na sua família, na sua rua, no seu trabalho, tem pessoas que precisam. Materialmente, não é só espiritualmente, materialmente, dar comida a quem tem fome. Gente, a fome é muito sofrida. Às vezes você sabe que tem uma pessoa passando necessidade, antecipe-se, ajude. Mas também ajudar quem precisa de formação, de instrução material, né? A quem precisa de ajuda material. Ou espiritual também, não só material, né? Ajudar aqueles que estão fracos na fé, que estão caindo, que estão retrocedendo, isso é muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero amar como Jesus, eu quero amar como Jesus. Essa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma ou duas linhas o que você entendeu do Evangelho, a reflexão que ficou forte para você. Escreva aqui, isso é muito importante, tá bom? Escreva aqui nos comentários. Isso é bom porque faz você parar, refletir, pensar no que foi pregado, no que foi lido, no como está a sua vida, em como colocar isso em prática. Te confronta com a palavra. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sábado, dia 12 de julho, hoje é aniversário de casamento dos meus pais. Pai, mãe, amo vocês. Vilmar, Bárbara, parabéns. Deus abençoe. Quero acolher você que está rezando aqui conosco, que veio ouvir a palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, das situações. Se inscreva aqui no canal para nos ajudar, para fazer parte da nossa família. Deixa já seu joinha, like, curtida nesse vídeo, tá? Isso é muito importante. E também, compartilha o link desse vídeo com mais pessoas, manda nos grupos de WhatsApp. Se você está no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, compartilha aí, tá bom? Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração. Mateus 10, do 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos familiares, não tenha medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que proclamais ao pé do ouvido, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas?
No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, Jesus está sendo bem transparente com a gente. Olha, o discípulo não está acima do mestre. O servo não está acima do seu senhor. Se me chamaram de Beelzebu, o dono da casa, né? Que eles não farão com vocês. Então prepare-se para a perseguição e saiba que muitas vezes esse mundo cruel, corrompido, não vai entender aqueles que se voltam para Deus, aqueles que querem viver contrariamente à dinâmica desse mundo, né? Ao fluxo desse mundo. E Jesus vai dizer, não tenha medo deles, não tenha medo daqueles que perseguem você, né? Não tenha medo, porque depois ele diz, né? Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Porque uma pessoa que te persegue, se ela só te mata pela sua fé, né? Se você é um mártir, ela vai te fazer um mal, mas não é um mal eterno, ela matou só o corpo. Agora Jesus diz, tenha medo sim de quem pode matar a alma, né? Quem pode te levar ao pecado mortal, de quem pode te tirar de Deus. Depois Jesus está dizendo, não se vendem 2 pardais por algumas moedinhas? No entanto, nenhum dos pardais cai no chão sem o consentimento do Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Confia. Quanto a vós, até os cabelos das vossas cabeças estão contados, né? Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que os pardais. A gente tem que crescer na confiança em Deus. E saber que nas perseguições, nas lutas, o Senhor velará por nós. Mas, como diz aqui o finalzinho do Evangelho, aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, eu me declararei em favor dele diante do Pai que está nos céus, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Se você se declara em favor do Senhor, se você se expõe pelo Senhor, se você evangeliza, se você testemunha Jesus, Ele vai cuidar de você. Agora, se a gente tem vergonha de evangelizar, é claro, Deus vai continuar nos amando, mas não dá para a gente esperar que a gente tenha todo esse respaldo que Ele deu aos discípulos se nós não queremos viver como os discípulos, né? É preciso crescer na confiança em Deus. E o que a gente faz para crescer nessa confiança em Deus que nos leva a testemunhar, que nos leva a dar a vida, que nos leva a falar de Deus, que nos leva a viver por Ele, com Ele, anunciando-o? Como crescer nessa confiança em Deus? Em primeiro lugar, cultivando a vida interior, a vida de oração, a intimidade com Deus, a leitura da Bíblia, a reza do texto ou do rosário, a leitura da vida dos santos. É assim que a gente cresce espiritualmente, cresce na confiança. Mas também a meditação nas Escrituras, como eu disse, nos faz crescer na confiança. A devoção a Maria, gente, 3 pilares da fé cristã católica. Sagrada Escritura, Sagrada Eucaristia e devoção à Virgem Maria. Nós precisamos dessas 3 coisas para, de fato, crescermos na confiança e termos essa força para testemunhar Jesus, para vencer as tempestades. Precisamos ter uma vida alicerçada na Sagrada Escritura, ler a Bíblia, meditar a Bíblia. Precisamos também ter uma vida alicerçada na adoração eucarística, na comunhão. A Eucaristia precisa estar no centro da nossa vida. E também precisamos ter uma devoção mariana forte, fecunda, profunda, rezando o terço, o rosário, consagrando-nos a Nossa Senhora. Assim nós vamos crescer nessa confiança em Deus que nos faz entender que Ele cuida de nós como cuida dos pardais. Assim nós teremos essa confiança que nos dá força para testemunhá-lo, para suportar as provações, as incompreensões, sabe? Que Ele nos ajude a viver isso aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu quero confiar em Deus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja 1 ou 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Deus abençoe você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sexta-feira, dia 11 de julho, hoje nós celebramos o grande São Bento, dia 11 de julho. Quero convidar você a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções. Eu quero rezar por tudo isso. E, por favor, não suma do canal sábado e domingo. Pessoal, não venha ouvir homilia sábado e domingo. Não precisa rezar, né? Não precisa... Pelo amor de Deus, né? De Deus a gente não tira folga. Venha, ouça a homilia.
medite a palavra de Deus, tá? Muito importante, no sábado e no domingo também. Compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Hoje leremos Mateus capítulo 10, versículo do 16 ao 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Instruções preciosas, os discípulos, né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Sede prudentes como serpentes, né? Simples como pombas. Prudentes como serpentes, simples como pombas, né? Tem que ter essa prudência, né? A serpente é astuta. Não se expor desnecessariamente, saber o que falar, como falar, mas também simples como pombas, sabe? Ir para a missão sem ter medo. Depois dizendo, cuidado com os homens, vos entregarão, sereis açoitados. Quando vos entregarem, não fiquei preocupado com o que dizer, preocupados, porque o Espírito Santo vai falar através de vocês. Olha que garantia linda que o Espírito que Deus dá para os seus discípulos, para aqueles que quiserem falar dele, né? Não tenha medo. Quando você tiver que testemunhar, quando você tiver que falar de Jesus, o Espírito Santo vai falar através de você, mas tenha coragem de testemunhar. Tem cristão que é muito diplomático, não fala, não confronta. Olha, ser cristão exige coragem, tá? A gente tem que ter que confrontar às vezes, né? Depois disso, vocês vão passar por muitas lutas, mas o que perseverar até o fim será salvo, né? É preciso perseverar. Ser cristão comporta lutas, comporta muitas, mas é preciso perseverar, gente. Perseverar fazendo bem, perseverar lutando para agradar a Deus. Muito importante. Hoje celebramos o grande São Bento, que nasceu em Núrcia, na Úmbria, na Itália, no ano de 1480. Estudou em Roma, ele era de uma família nobre, foi enviado para estudar em Roma e começou a praticar uma vida eremítica, né, de eremita, lá no Monte Subiaco, onde reuniu um grupo de discípulos, indo mais tarde para o Monte Cassino. Aí ele fundou um célebre mosteiro e escreveu uma regra, né, a regra beneditina, que foi difundida em muitos países. Lhe valeu o título de patriarca do monaquismo no Ocidente, né, dos monges no Ocidente. Morreu em 1547. Desde os fins do século VIII, sua memória começou a ser celebrada em muitas regiões no dia de hoje. São Bento é um grande santo, né? De combate espiritual, e a medalha de São Bento é muito forte e também com uma simbologia muito profunda, né? Quero ler um trecho aqui da regra de São Bento, que é a regra que ele escreveu para os seus monges, que serve muito para nós também. Olha que forte. Nada absolutamente prefiram a Cristo, que Ele seja o único centro da vida de vocês. Antes de tudo, quando quiseres realizar algo de bom, pede a Deus com oração muito insistente que seja plenamente realizado por Ele em você, e não por você. Pois já tendo se dignado contar-nos entre o número dos seus filhos, que Ele nunca venha a entristecer-se por causa de más ações da nossa parte. Assim devemos em todo o tempo pôr a seu serviço os bens que Ele nos deu, para não acontecer que, como um pai irado, venha deserdar os seus filhos, ou também, qual um Senhor temível, irritado com os nossos pecados, nos entregue ao castigo eterno, como péssimos servos que não o quiseram seguir para a glória. Ou seja, usar os bens para a obra de Deus, né, também. Depois ele fala, né, procurando o Senhor o seu operário na multidão do povo, ele ouve essa palavra: qual é o homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias? E tu, ao ouvires esse convite, responderás a Deus: sim, Senhor, eu quero possuir a verdadeira vida, por isso quero te colocar em primeiro lugar
na minha história, no meu coração. Assim como há um zelo mau que gera amargura, que afasta de Deus e conduz ao inferno, há também um zelo bom, que separa dos vícios e conduz a Deus. É esse zelo que os monges devem pôr em prática com um amor ferventíssimo, antecipando-se a amar os outros e a tolerar aqueles que são difíceis. Olha só, ensinamento de São Bento é para nós. Amar os outros, tolerar com paciência, com compaixão os que são difíceis e se desprender do apego excessivo aos bens, à imagem, à aparência, para servir a Deus também com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. Que Ele interceda por nós. E a medalha de São Bento, né? Ela é muito forte, usada como um sacramental, e ela tem uma simbologia muito forte, né? Na frente, na medalha de São Bento, a gente vê a imagem de São Bento segurando um livro com a mão direita e um báculo com a mão esquerda. Abaixo dele uma cruz e em volta uma inscrição em latim, né? Dizendo: a cruz sagrada seja minha luz, né? Muito forte mesmo. Essa oração também da cruz sagrada seja minha luz, é importante a gente fazer sempre. Na verdade, antes da bênção, vou fazê-la. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos, em nome de Jesus. Que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. A cruz sagrada é a minha luz. A cruz sagrada é a minha luz. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, quinta-feira, dia 10 de julho. Isso mesmo, quinta-feira é sempre um dia especial para nós visitarmos o Santíssimo, para nós adorarmos o Senhor. Tira um tempinho aí para visitar a igreja perto da sua casa, a igreja perto aí do seu trabalho. Visite o Senhor, esteja diante do Santíssimo, reze diante do Santíssimo. Isso é muito importante, viu? Muitíssimo importante. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com mais pessoas, para mais pessoas receberem a palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, do 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho fala sobre as instruções, de Jesus aos discípulos, a autoridade que ele lhes deu, a missão de curar, de libertar, de anunciar, também as orientações específicas, para os discípulos, Sacudir a poeira dos pés quando alguém não quiser te ouvir, não jogar pérolas aos porcos, que tem pessoas que não vão querer ouvir a palavra, que vão ridicularizar, então vá para frente, ser um amigo da paz, desejar paz, confiar na providência de Deus, sem levar duas túnicas, dois bastões, e se recebeu de graça você dá, Muitos lugares por aí que você só pode participar da igreja se você der seu salário quase todo, E o líder religioso fica em cima para ver se você está dando seu salário. Olha, de graça receber, de graça dar. Devemos dar. Claro, a gente vai ajudar a igreja para manter a igreja, óbvio, isso aí é fato. Mas sem ficar esse foco no dinheiro das ovelhas, como a gente vê por aí. Mas eu quero me focar em outro aspecto do discipulado de Jesus, do segmento de Jesus, melhor dizendo, que está em Gênesis capítulo 44, a primeira leitura de hoje. É o diálogo de Abraão perguntando a Deus como que ele deve viver. Desculpa, é o diálogo de José, Judá e José, lá no Egito.
Judá chegou, eu falei Abraão, eu confundi, perdão. Judá, né, que era um dos irmãos de José do Egito, chegou e começou a falar com o seu irmão, começou a falar com José, sem saber que José era o irmão, né, estava ali disfarçado de primeiro-ministro do Egito, e começou a dizer tudo o que tinha acontecido com o primeiro filho, que tinha sido devorado por uma fera, que era José que estava ali, né? José do Egito tinha sido vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas e foi para o Egito, foi escravo, trabalhou, foi preso, foi exaltado por Deus, se tornou primeiro-ministro. E lá o seu irmão Judá estava para pedir alimento, que tinha uma fome na terra toda, né? Só lá no Egito tinha esse alimento e José era o administrador daqueles alimentos, mas como ele se vestia como egípcio, falava egípcio, né? O irmão não reconheceu. E José ali, podendo fazer o mal, né? Para o seu irmão, porque veja bem, no Antigo Testamento, no Oriente, era olho por olho, dente por dente. Se alguém te fazia o mal, você tinha o direito e o dever de fazer o mal para aquela pessoa. Então José, que tinha sido vendido pelos irmãos por inveja, que os irmãos tentaram matá-lo, depois o venderam, perdeu a convivência do seu pai, perdeu sua cultura, perdeu tudo. Mas José foi um homem de Deus e viu um desígnio de Deus em tudo aquilo, viu que Deus o tinha colocado ali à frente dos seus irmãos, à frente do Egito, para ser também um sinal, um canal de salvação para a sua própria família, depois que estava sem comida, né, lá na terra de Israel. Teve que recorrer ao maior império do mundo, que era o Egito. Então José, diz a primeira leitura, que ele teve clemência dos irmãos e disse: aproximai-vos de mim, sou José, o vosso irmão, né? A quem vocês venderam pelo Egito. Vocês me venderam aqui, mas foi para a vossa salvação. Deus tinha um desígnio. Por isso que eu estou aqui hoje podendo ajudar vocês. Então, outro aspecto do discipulado é o perdão, é a clemência, é o coração grande, é a magnanimidade, né? Magnus animus, quer dizer, aquele que tem o coração grande. O discípulo de Jesus não deve ficar preso em picuinha. O discípulo de Jesus tem que ser uma pessoa de coração grande, que ama, que acolhe, que perdoa, que releva as ofensas dos outros. Lembra daquele salmo que diz assim: ah, Senhor, obrigado porque o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Porque, gente, nós somos pecadores e estamos pecando sempre. Se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas, nós estaríamos perdidos. Então Deus é clemente, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. O discípulo de Cristo também precisa ser. E muitas vezes você vai sofrer humilhações por ser discípulo de Cristo, lá na sua família, ridicularizando você, aquele pessoal com aqueles palavrões, aquele palavreado pesado, dúbio, e você se sentindo rejeitado, porque todo mundo tira sarro de você. Perdoe, seja uma pessoa de coração grande, releve, seja um ponto de comunhão entre os diferentes na sua família, seja um ponto de unidade, seja uma pessoa leve. Tem pessoas que a pessoa te magoou há 30 anos atrás e você carrega aquilo como se fosse um peso. Releva, pede a Deus a graça de ter um coração leve, que perdoa, que é como José. Vem aqui, meus irmãos, vocês me venderam, vocês me fizeram mal, mas Deus tirou um bem maior de tudo isso, sabe? Deus tirou um bem maior e agora eu estou aqui podendo ajudar vocês, né? Então, vejamos tudo a partir de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero ser clemente e bom, ou clemente e boa. Eu quero ser clemente e bom. Escreve aqui agora. E também escreve nos comentários, nem que seja uma ou duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Deus abençoe.